Atenção, esse podcast não é recomendado para pessoas sensíveis, pois pode conter a descrição de violência psicológica, física e sexual. Não diga que você não foi avisado. Continue agora por sua conta e risco. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. Two women very important in your life, and you killed them both. Eu saía como se fosse para caçar alguma coisa. I got this fantasy. I started working out this fantasy online. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você estiver ouvindo mais esse episódio de apenas um podcast. Eu sou a Marisa e, como vocês sabem, eu não estou aqui sozinha, eu estou aqui com meu amigo Thiago. Olá, galerinha, como vai? Hoje falaremos sobre casos bem pesados e casos nacionais, né, Marisa? Casos que afetam mais nosso coraçãozinho PTBR. Sim, hoje pela primeira vez aqui nesse podcast a gente vai trazer casos nacionais e a gente vai começar uma segunda fase aqui nesse podcast, que vai ser a fase sobre casos de massacre. Então a gente decidiu nesse episódio abordar tanto Realengo quanto Suzano, que são casos muito lembrados aqui pra gente, que com certeza afetaram bastante, assim, o sentimental de várias pessoas por todo o Brasil. Acho que foi uma coisa que todo mundo sentiu junto quando aconteceu. E também tem essa questão de diferença de idade. Como eu e a Marisa, a gente tem essa diferença de idade. Às vezes, pra mim, afeta mais um caso do que pra outros. Os dois são bem impactantes, mas um eu senti muito mais do que o outro. Eu vou falar à frente, mas são casos bem emblemáticos, casos que eu vou dizer extraordinários, assim, porque não acontecia isso no Brasil. Ficou bem marcado na memória coletiva do brasileiro. Com certeza, são casos que conversam muito um com o outro. Acho que vocês vão perceber que eles têm vários pontos em comum, mas essas são coisas que a gente vai discutir lá nos nossos momentos de 5 centavos, não é? Sim, senhora. Então, agora a gente tem que anunciar a notícia boa da semana, né, Marisa? Qual que é a notícia boa da semana? A notícia boa da semana é que finalmente, agora falando sério, tá, gente? Eu sei que a gente já tinha falado antes várias vezes, mas agora é sério, a gente finalmente tem um Apoia-se. E como vocês sabem, né, a gente vai fazer um jabá, né, gente? Temos que pagar as nossas contas, não tô brincando. Não tá brincando não, tem que pagar as contas. É verdade, né? Senão a gente vai acabar virando um caso criminal, só que dessa vez de trambicagem. Mas voltando. Por favor, gente, ninguém aqui pode virar caso criminal. Curso do Senac de agiotagem, bota lá depois na edição. Jogo do bicho. Matéria 1, aprendendo o jogo do bicho e tal. Mas voltando, né, lembrando, né, que com o Apoia-se, né, vocês pedem tanto pra gente ter episódios semanais, tipo, uma coisa que eu ouço tantas pessoas, que elas estão ouvindo os episódios de novo, porque demora pra sair. Então, se vocês querem ajudar a gente a trazer episódios semanalmente, ajudem a gente lá no Apoia-se, né? A gente tem planinha de R$2. R$2, gente, não tá nem pagando uma casquinha do McDonald's mais, porque eu fui no shopping hoje, a casquinha tá R$3. Não dá nem pra falar que dá pra... mas eu vou comprar uma casquinha do McDonald's porque não dá. Então, ajuda nós. Tem dos R$2 até 20, vocês podem estar ajudando a gente. E claro que tem benefícios, né? Acho que a gente pode falar dos planos, Thiago? Sim, podemos. Mas antes da gente ir pros planos que a gente vai ter no Apoia-se, a gente tem que agradecer a nossa primeira apoiadora, ela, a maravilhosa Raquel Miga. Muito obrigada, a gente gosta muito de você, você é um amor. Eu e o Thiago, a gente sempre falou que a gente queria colocar você num potinho, mas não só porque você foi nossa primeira apoiadora, mas sim porque você é uma pessoa muito incrível. Gente, a Raquel, ela apoia tanto, não só as lives que eu faço no TikTok, mas também o nosso podcast de uma maneira que é simplesmente... Sabe quando assim você não entende direito porque uma pessoa gosta tanto de você? É isso que eu sinto por ela, e isso é uma coisa muito especial, significa muito pra mim e pro Thiago também. Então, por isso que a gente fez questão de agradecer ela nesse podcast aqui por ter sido a primeira. E se você não pode ajudar
financeiramente, ajuda a gente divulgando, divulga para os seus amigos, divulga para sua família, divulga para quem você quiser, faz a palavra do Apenas um Podcast ser disseminada. É o esquema de pirâmide, né, gente? Apoia a gente lá nas redes sociais, no Instagram. A gente reposta todos os stories das pessoas que estão ouvindo a gente. Tá tudo lá. Tem até salvo um destaque lá com nossos ouvintes. E é isso, né, gente? É uma maneira linda de ajudar a gente. Já funciona bastante mesmo. E você me deu uma deixa, Marisa, que se você ouve a gente pelo Apple Podcast, avalia a gente com 5 estrelas, dá aquele like, faz aquele comentário maravilhoso para que a gente possa ser para ainda mais pessoas, a gente possa disseminar a palavra. Muito obrigado, galera. Isso aí. Então vamos para os planos. Podemos começar? Então, o primeiro plano, né, o de R$2, né, o preço menor que uma casquinha, né, que é o plano Sherlock Holmes. Cada plano tem o nome de um grande detetive da ficção. E com esses R$2 você vai ter o seu nome mencionado em um episódio do podcast no final das nossas temporadas, né? Então, no final das temporadas, seu nomezinho vai estar lá. Será dito por essa voz macia que eu e o Thiago temos. Olha só. Olha que maravilha. Imagina dormir assim e ouve eu falando seu nome. Eu caía dura. Muito bom. O plano de R$5 é Miss Marple. É outra detetive muito boa da Agatha Christie. Então você vai ter os agradecimentos no final da temporada e ainda você vai poder ter os episódios antecipados, ouvir nossa vozinha antes de quarta-feira. Você vai poder ser exclusivo, ouvir a gente antes. A gente vai mandar pro seu e-mail. Você vai ficar muito feliz que você vai poder ouvir tanto no Spotify, na Apple, e você vai ter o arquivo para você ouvir quando você quiser. Você faz aquele download maroto e ouve a gente onde você quiser. O plano de R$10 é um plano também muito interessante, que é o plano do Fox Mulder, né, gente? R$10, né? E o que você vai ter? Vai ter os agradecimentos, porque aqui é acumulatório, tá, gente? Pagou a mais, leva tudo. Então você vai ter os agradecimentos no final, episódios antecipados e episódios extras, exclusivos, que, assim, só vocês vão poder ouvir episódios, inclusive que... sei lá, das coisas pedidas, episódios mais longos, ouvir a nossa vozinha linda e maravilhosa e esses assuntos assim que vocês amam tanto por mais tempo e mais vezes. E como eu disse, são episódios exclusivos que não vão estar aberto nas plataformas para as outras pessoas. E o último, que você pode apoiar por 20 ou mais, se quiser ser nosso Sugar Daddy ou Sugar Mama, a gente aceita, não tem problema com isso. O plano L, e você tem os agradecimentos no final da temporada, os episódios antecipados, acesso aos episódios extras, sorteio de produtos relacionados a true crime, cultura pop, esquisitices. Vocês vão ter isso, vai ser bem legal, e vocês também vão ter o grupo exclusivo dos assinantes, o qual a gente vai falar sobre pauta, a gente vai falar sobre tudo. Eu até pensei na ideia da gente jogar um Among Us. O que você acha, Marisa? Vamos sim, claro. Beleza, então apoiem a gente, temos algumas metas para bater. Se a gente bater a primeira meta, a gente vai conseguir aumentar em um episódio para todo mundo, então daí vocês teriam a gente 3 vezes por semana. Se a gente bater as 2 metas, a gente vai conseguir fazer toda semana. Então veja lá os planos, veja o que cabe no seu orçamento e vamos para o episódio. Então, né, a gente vai seguir a ordem cronológica dos casos, então a gente achou que seria melhor começar com o caso de Realengo, né? E como vocês sempre sabem, a gente acha muito importante, na medida do possível, caso a gente consiga achar informações, falar sobre os autores dos crimes pra gente, né? Como vocês sabem, entender um pouco mais por trás dessa pessoa. E o responsável por o massacre de Realengo foi o Wellington Menezes de Oliveira. E o que você tem a dizer pra mim sobre ele, Thiago? O Wellington, ele era um ex-aluno da Escola Municipal Tarsos da Silveira, lá no bairro de Realengo, que é o bairro na Zona Norte, se eu não me engano. Nunca fui no Rio, mas acredito que seja da Zona Norte. Ele havia cursado o Fundamental 2 na Tasso. Ele estudou lá de 99 a 2002, então ele era um aluno que era conhecido e tal. Só que não foi um período saudável nessa escola, né, Thiago? Causou muitos traumas pra ele, porque ele sofria muito bullying, né? Ele sofria várias humilhações, se dizia muito
atacado, então foi uma experiência que não foi boa pra ele. Realmente foi uma coisa assim que acabou causando muitos traumas pra ele, né? E aqui eu vou ler agora pra vocês um trechinho que é nas palavras dele, tá? Sobre essa questão do bullying, né? Claro que na época essa palavra ainda nem tinha chegado aqui no Brasil, muito menos, nem no mundo direito se usava essa palavra, né? Mas hoje em dia a gente pode entender através desse termo, né? Então isso daqui são nas palavras dele. Muitas vezes aconteceu comigo de ser agredido por um grupo, e todos que estavam por perto debochavam, se divertiam com as humilhações que eu sofria, sem se importar com os meus sentimentos. E eu lembro que um dos relatos de bullying que ele fez, além desse, era de que as pessoas enfiavam a cabeça dele dentro da privada e davam descarga na... Imagina, gente, a situação, né? Realmente, assim, só pra vocês terem uma noção que era um bullying muito pesado. A gente tem que lembrar que nessa época, digamos, não era uma coisa falada. A gente já vai entrar nessa parte, mas não era uma coisa muito falada, ou se era falada, era tratado de uma forma bem menos polida. Digamos que é 2001, né, galera? Se vocês lembrarem dos programas de auditório que a gente tinha na década de 90, começo de 2000, vocês vão saber do que a gente tá falando, né? Os novinhos não entendem, mas dá um Google, vai lá no YouTube e vê alguns vídeos da década de 90 e início de 2000 para vocês entenderem qual era o nosso panorama de prioridades. Com certeza, né? A gente pode dizer que foi o período, assim, da infância, pré-adolescência e tal, mas conforme ele foi crescendo, ele foi começando a se envolver com coisas pesadas. Thiago. Aqueles fóruns de internet, pode-se dizer que os fóruns que deram origem aos Reddits da vida, umas coisas que atualmente a gente vê que ainda acontecem, infelizmente acontecem, de fóruns que glorificam Columbine, que glorificam várias coisas de massacre e dão ideias, incentivam. Pra mim esses fóruns são criminosos porque eles incentivam as pessoas a fazerem isso. E aí ele começa a se envolver nesses fóruns extremistas, terroristas em até alguns casos, né? Ele entra em vários fóruns e ele tem a mais diversa gama de ideias a partir dali. Em 2010 acontece um fato bem marcante para a vida dele, que a mãe dele falece. Então ele, a partir de lá, ele começa a pensar nisso, sabe? A vida dele vira isso. É a partir daí que ele começa a planejar o massacre de certa forma, né? Porque após a morte da mãe dele, ele consegue comprar ilegalmente 2 pistolas. Qual que era o modelo da pistola? Eu não me lembro agora. É um modelo 38. E aí eu até vi em reportagens da época, olhando no YouTube, matérias da época, o que acontece. Ele até pede um treinamento de tiro, tá? E nesse treinamento de tiro o instrutor fala, olha, ele não queria se identificar, não queria passar dados, ele se esquivava dizendo, é muito perigoso passar dados na internet, etc. O instrutor, que não é bobo nem nada, falou, tá bom, amigo, se você não me passar os dados eu não vou te treinar. E aí ele queria ser treinado com uma pistola 38, tanto que esse mesmo treinador fala, olha, a 38 é uma pistola mais fácil de achar no mercado ilegal, então foi por isso que ele escolheu essa pistola, porque por ter mais fácil acesso. Então ele não chega nem a ser treinado, mas nas pesquisas que ele faz, ele planeja qual pistola ele vai usar, como ele vai carregar essas armas. Então a gente vai ver que isso vai ser muito planejado por parte dele. Bom, e aí, né, a gente vai começar a chegar mais próximo do massacre em si, né, que aconteceu no dia 7 de abril de 2011, né, mas antes disso ele prepara algumas mensagens pro mundo, né? Ele escreve uma carta de suicídio, ele posta na rede social da época mais comum, que era o Orkut, né? Ele fala muito sobre a maneira pela qual ele quer ser enterrado, o que devem fazer com ele depois dele morrer, e sempre usando termos extremamente religiosos. Ele faz menções à Bíblia, referências ao islamismo, mas se vocês forem ler a mensagem em si, ela é até um pouco confusa. Ele pede que pessoas impuras não toquem no corpo dele, que só toquem no corpo dele usando luvas, que ele queria que o corpo dele fosse enterrado do lado da mãe, e várias outras coisas bem loucas que estão nessa carta, né, Thiago? Sim, ele faz também uns vídeos que ele deixa pra posteridade, e aí você vê que no vídeo parece que ele tá atuando, parece que ele fala como se ele fosse o ator daquilo, e é como se fosse um jogo, sabe, pra ele, e depois depois alguns psicólogos olham esses vídeos e, digamos assim, não tem como você fazer uma análise só com um
alguns vídeos, mas os psicólogos acham que ele tem tendências de esquizofrenia, sabe? Tendências de perseguição. Então, ele cria todo um cenário na cabeça dele que ele tá atuando, que ele vai ser o personagem principal de um show e o show é ele que vai, sabe, conduzir. Então é um pouco macabro, isso é um pouco, tipo, dá pra ver quão premeditado esse crime foi. Sim, com certeza, né? E antes da gente ir pro massacre em si, né, como que aconteceu, vamos novamente ler um pedacinho de palavras dele, né? Já que a gente tem essas mensagens dele, eu acho importante a gente ver, né? Acho que essa foi a parte mais conhecida, né? Que ele disse: a nossa luta é contra pessoas cruéis, covardes, que se aproveitam da bondade, da inocência, da fraqueza de pessoas incapazes de se defenderem. Então é realmente essa questão que vai pegar na época, é a questão do bullying, é a questão principal desse caso, que é a questão do bullying. E no dia 7 de abril de 2011, ele vai até a Escola Tasso da Silveira, bem nesse ínterim, estava tendo a comemoração dos 40 anos de existência da escola. Então vários ex-alunos estavam frequentando a escola nessa época, então não era muito improvável deixarem as pessoas entrar. E ele também, para, incentivar que liberassem ele pede o histórico escolar dele. Então ele chega às 7h45 na escola, ele chega, mas não entra. Pouquinho tempo depois ele entra na escola e ele vai direto para a secretaria para pedir os documentos do histórico escolar. E aí já acontece uma primeira coisa que eu achei curiosa nesse caso, é que ele encontra uma professora, a professora que se chama Doroteia, que foi professora deles nos tempos de colégio. A professora inclusive fala: eu reconheço você, eu não sei seu nome, mas eu reconheço você, sabe? Ele vai para a secretaria, volta, fica dando umas voltas, e aí o que acontece, Marisa? E lá ele sobe até uma sala onde estava acontecendo uma aula de português, e quem estava ministrando essa aula era a professora Leila, e lá começa o massacre, começa a atirar nos alunos que estavam nessa sala, só que claro que não foi, teve todo um lance, sim, né, que ficou bem conhecido, né, que foi algo muito cruel, né, e o principal alvo dele foram meninas, tanto que a maioria das vítimas que morreram foram meninas, era o alvo principal dele, né, e é uma coisa que tem sido discutida bastante, que você estava comentando comigo, né. E dá pra ver que esse crime de Realengo é uma questão muito forte de feminicídio, é ódio contra as mulheres. Daria pra dizer que ele foi o primeiro grande incel brasileiro. Quem não sabe o que é incel, é um termo em inglês chamado involuntary celibatary, que seria uma pessoa celibatária involuntariamente, porque o ódio dele é tão grande pelas mulheres que ninguém quer ficar com ele. Então a gente vai ver que grande parte são meninas, que são os alvos preferencial dele, e ele vai nessa sala e começa a fazer a questão do jogo psicológico e atira em alunas. Ele preferencialmente escolhe alunas, ele atira na cabeça das alunas. Então realmente dá pra ver que ele atira preferencialmente nas meninas, e nos meninos ele sempre tenta atirar no ombro e na perna. Então a gente já vê uma grande diferença, né? Sim, uma grande diferença. Um é um tiro letal, o outro é um tiro que é tratável. Né? Pra machucar. Pra mim, me pareceu muito. Sai da frente que eu quero dar o tiro, sabe? Pra mim ficou muito claro isso. Depois a gente vai até ver tem uma questão peculiar nesse caso. Uma das meninas que leva 4 tiros, ela inclusive tá viva, ela faz direito hoje, ela diz que o amigo dela leva o tiro na cabeça, um tiro dos 12 alunos, 2 foram meninos, ele leva porque ele estava na frente, eu não sei muito bem a situação, mas que ele estava no caminho entre ela e o atirador faz um disparo, atira nele, acho que bate, não sei se é o mesmo disparo, mas ele atira na cara dela, ela se defende meio que involuntariamente, já colocando a mão na frente, e aí ela cai, só que ele vê que ela tá viva ainda, então ele ainda dá mais 3 tiros nela. Ela ficou tetraplégica, né? Sim, ela ficou tetraplégica. E só pra vocês terem uma noção, né, nessa época, né, os alunos dessa sala tinham entre 13 e 15 anos. Sim, eram alunos bem novos. Se eu não me engano, a primeira turma que ele entra são uma turma de 8ª série, e depois que ele mata essas 4 pessoas, ele vai pra outra turma. Então, a gente tem que
pensar que a partir dele dar os 4 tiros, a escola fica uma loucura. Criança correndo pra todo lado pra tentar se salvar. As professoras começam a fazer barricada. Alguns alunos descem, outros alunos sobem no auditório. Fica aquela loucura. E vale lembrar, fazer um adendo, abrir um parênteses aqui, né, gente, que até hoje no Brasil a gente não tem preparação pra isso. Imagina na época, porque nos Estados Unidos, depois de tantas vezes que isso aconteceu, eles começam a fazer preparações de barricada. Então ninguém sabia como agir nesse tipo de situação, né? Até hoje não sabe porque a gente não tem esse tipo de preparação nas escolas. Sim, e é muito importante num caso desse o que fazer. Então ele vai pra outra sala e na outra sala vai que ele faz 8 vítimas. Então ele fica fazendo essas torturas psicológicas com os alunos e tem um dos alunos que é um menino, ele pede, por favor não me mata, por favor não me mata, por favor não me mata. Ele atirava assim, eu ficava pedindo pelo amor de Deus pra ele não me matar. Aí, na hora que ele tava recarregando a arma, eu ficava orando lá e tudo assim. Aí quando ele voltava eu falava toda hora assim. Aí na segunda vez assim ele já falou, fica tranquilo, gordinho, que eu não vou fazer nada contigo não. Ele falou assim mesmo. Alguns alunos relatam um certo sadismo dele, sabe? Quando ele atira, ele sorri, ele ri, sabe? Ele fica falando pras meninas que elas iam morrer porque elas eram muito bonitinhas, sabe? Então dava pra ver que tinha uma questão sexista muito forte nesse caso. Com certeza, né? De certa forma não demorou tanto assim pra polícia aparecer, né? Mas assim, o que a gente tem é que foram 30 tiros. Tem uma matéria da BBC nova, que saiu agora, porque fazem 10 anos do massacre, mês passado completou 10 anos do massacre, dizem que foram 69 tiros. Eu, Thiago, particularmente não acredito nisso, porque ele tava com 2 armas 38. Então, acho que são 6 por arma. Então, ele teria 12. Mas deu pra ver que ele foi preparado. Ele foi preparado pra fazer os disparos. Tanto que ele não é habilidoso, mas ele tem um equipamento que basicamente ele consegue colocar as 6 balas rápido. Deu pra ver que ele foi preparado pra ir. Ele foi com um cinto. Tipo, ele foi com uma bolsa e nessa bolsa tinha um cinto. Então, ele foi preparado pra fazer esse massacre. Até que chega o sargento Márcio Alexandre Alves, que ele entra na escola, porque o que acontece? Um dos alunos, o aluno Alan Mendes, ele tá ferido em várias partes do corpo, ombro, mão, e aí ele sai todo ensanguentado e ele vê que tem uma viatura e ele pede socorro para os policiais, e os policiais já instantaneamente já entram na escola e já começam a ver o panorama da escola, a criança correndo. Ele se depara com o sargento fala com o atirador, se eu não me engano ele efetiva um disparo, não pega no policial, e aí o policial dá um tiro, tenta dar um tiro, que também não ocorre, e aí ele dá um tiro, acho que no abdômen. Você sabe a localização, Marisa? Se não me engano, acho que foi um na coxa e um no ombro, né? Eu acho que foram isso. Foram 2 tiros. E voltando ao que a gente estava falando antes, o Wellington ele estava usando um negócio chamado Speed Loader, que era um negócio para o carregamento, é o nome técnico disso. Daquele equipamento, né, de poder carregar mais rapidamente a arma, né? Sim, para que ele pudesse ter agilidade no massacre dele. Só que aí ele percebeu que acabou pra ele, né, quando ele tomou esse tiro do sargento, né? E ele percebe isso e já faz o que todo praxe. Assassino em massa, praticamente. Ele é classificado, acho que dessa forma. Ele atira na cabeça dele e os alunos saem. E vários alunos ficam feridos. São 12 alunos no total que vêm a falecer. E temos 20 alunos que estão feridos. Que ficam feridos ou na perna, no braço. Então são cenas assim que o Brasil não consegue esquecer. Porque são muito chocantes, são muito marcantes, assim. A gente tem que pensar que é 2011 e ninguém tinha experienciado isso no Brasil. Vamos dizer que isso parecia aquele estereótipo que só acontecia nos Estados Unidos, até acontecer com a gente, né, Marisa? Parecia Exatamente. Alienígena pra gente e depois aconteceu aqui e foi um grande choque pra todo mundo. Com certeza, né? Depois disso eles até fazem uma homenagem na escola, né? Que foi em 2015, que eles fizeram na frente da escola uma série de estátuas em homenagem às vítimas, né? Só que 11 famílias autorizam, a outra família que não autorizou, né? Porque eram estátuas das crianças, e a outra família que não deu a autorização, eles fizeram uma borboleta no lugar da menina. Só que, né, tem muitas críticas dessa homenagem, porque os alunos que estudam lá, eles falam que é como se fosse um lembrete diário do que aconteceu e que isso não é muito bom. Então, ao mesmo tempo que, tipo, muitas pessoas gostaram, teve pessoas que não curtiram muito essa homenagem. E a escola também passou por toda uma reformulação, deu pra ver que o governo do estado tentou...
Eles tentaram. Mudar a escola, melhorar, colocar mais seguranças. E tanto que uma das críticas que tem a uma mãe que funda uma ONG pra falar sobre isso, falar sobre bullying, ela fala que é triste porque agora, beleza. Poderia ter sido evitado. Porque eu acho que de qualquer forma, eu acho que é um pouco irresponsável você simplesmente deixar uma pessoa entrar na escola assim do nada, sabe? Acho que teria que ter tido uma certa... Como é que eu posso dizer? Olhar, né? Entender quem que é aquela pessoa que tá entrando. Porque, pelo menos na escola que eu estudei, tipo, eles não deixavam ninguém passar da porta, sabe? Se você não tivesse, não se identificasse, né? E a gente que era aluno, a gente precisava mostrar a identidade, assim, pra poder entrar na escola, sabe? Eu acho que é uma coisa, assim, que falta muito até hoje, né? Sim, um motivo plausível pra você estar entrando numa escola. E é aquilo, gente, é uma escola pública, é o dever do Estado proteger os seus filhos. Se você deixa os seus filhos lá, agora que eu sou pai, eu vou dizer, vou ser sincero com todos vocês do podcast, eu chorei nesse caso, foi um dos casos que eu chorei bastante. E foi bem difícil, sabe? Porque eu começo a ter uma outra visão sendo pai e fico pensando, cara, eu pago os meus impostos, eu deixo meu filho lá pra ele ser cuidado, sabe? Não pra ele ficar tetraplégico, pra ele ficar com sequelas emocionais. Então, isso é uma culpa grande do Estado também, de como o ambiente escolar não é pensado pra ter segurança, sabe? Isso é bem crítico. E você vê que na Tasso teve uma campanha de vários psicólogos que foram lá, vários alunos se transferiram porque não conseguiram. Tanto que a menina que fica tetraplégica, acredito que ela volta um ano depois. Tem até um podcast do UOL muito legal que ela fala sobre isso, que ela fica com muita raiva, ela volta com muita raiva, porque, ela era uma menina saudável, que ela fazia tudo e depois ela fica dependente de todo mundo. Então imagina a raiva que você carrega com você sobre isso, sabe? É uma coisa bem pesada. E você vê que o colégio vira um colégio modelo, mas ele vira um colégio modelo mais pra tentar apaziguar os anos. Tampar um buraco, né? E, gente, todos os colégios deveriam ter isso, todos os colégios deveriam ter segurança. É o mínimo, né? É o mínimo. Bom, a gente já vai começar o de Suzano também, mas eu, Thiago, sou bem piegas, eu ainda ouço poemas, sabe? Então, pros dois casos, em memória das pessoas que vieram a falecer nesses casos, eu quero recitar um poema que eu amo muito, que é do Carlos Drummond de Andrade. Chama Tristeza no Céu. No céu também há uma hora melancólica, hora difícil, em que dúvida penetra as almas. Por que fiz o mundo? Deus se pergunta, e se responde, não sei. Os anjos, olhando-no com reprovação, e plumas caem. Todas as hipóteses, graças à eternidade, o amor caem. São plumas. Outra pluma, o céu se desfaz. Tão manso, nenhum fragor denuncia o momento entre tudo e nada, ou seja, a tristeza de Deus. Então eu queria deixar com esse poema para fazer nossas homenagens, porque é bem triste, todos os nossos casos são difíceis, a gente sempre fala que a gente trata com a maior responsabilidade possível, mas eu acredito que por ele ser brasileiro e por ele ser com crianças, eles afetam ainda mais a gente, pelo menos eu particularmente sou bem afetado com esse caso. Então, com certeza. São casos difíceis. Vamos pra Suzano, Marisa? Vamos pra Suzano, né? Eu era muito pequena quando o caso de Realengo aconteceu. Eu lembro, assim, de quando aconteceu, mas não foi uma coisa, assim, que me chocou tanto quanto Suzano, que daí eu já estava na faculdade. Porque, gente, eu achava que Suzano tinha acontecido há muito tempo atrás. Mas o dia do massacre de Suzano foi 13 de março de 2019. E pra mim já era uma questão diferente também. Pra mim me marcou muito Realengo, porque eu lembro que eu tava saindo do ensino médio e eu lembro de ver aquilo e ficar muito chocado, sabe? Tipo, é uma das minhas memórias de trauma jornalístico. Eu acredito que esse é o nome da palavra, não sei se existe um termo pra isso, mas quando você vê uma coisa super impactante, né? Que nem o 11 de setembro, eu lembro muito claramente, e esse caso de Suzano também, eu lembro muito claramente onde eu tava, como eu fiquei chocado. No meu colégio antigo tinha algumas aulas de tarde, então eu tava almoçando e vendo aquilo, sabe? Vendo aquilo incrédulo. E Suzano, pra mim também, realmente, eu achava que eles eram próximos, assim, temporalmente, porque pra mim parecia que fazia muito tempo e, nossa, 2019, sabe? A pandemia basicamente engolfou isso e parece que
sei se a gente deu menos importância, mas eu não sei explicar. O caso, assim, tipo, só antes da gente começar mesmo, a Suzana acabou me marcando muito porque foi bem quando eu comecei a dar aula. Porque eu sou professora, pra quem não sabe, né? Daí eu ficava pensando, assim, de ir pra escola, assim, pensando nessa possibilidade de uma coisa dessa acontecer, eu tá ali, sabe? E também porque, assim, na minha faculdade, quem estudou em faculdade pública sabe que até cachorro entra na sala do nada, né? Todo mundo pode entrar, eu quero dizer, né? Então eu ficava pensando um pouco nessa possibilidade, assim, eu fiquei um pouco assustada na época, quando aconteceu esse caso de Suzano, né? Mas ele acabou ficando conhecido como o Suzano, né? Porque aconteceu nessa cidade, que fica na região metropolitana de São Paulo, mas aconteceu na escola Raul Brasil, né? Que, pra gente ter uma ideia, né? De acordo com o censo de 2017, a instituição na época tinha 358 alunos que estavam na segunda etapa do ensino fundamental, que é do 6º ao 9º ano, e 693 estudantes do ensino médio. E também nessa escola, Raul Brasil tinha um centro de línguas, né, de ensino de idiomas. Porém, né, quando o massacre aconteceu, né, no dia 13 de março, havia em torno de 400 alunos na escola, né, e eles foram justamente no horário do intervalo, que a maioria dos alunos estavam no pátio. Sim, então dá pra ver que começa aí, a gente já nota nessas primeiras questões de ser intervalo que foi premeditado, que eles já estavam planejando isso, porque foi uma hora que eles sabiam que ia ter uma aglomeração bem grande. E a gente já começa a notar semelhanças com Columbine, porque o que o Guilherme e o Luiz, né, que foram os dois atiradores, queriam fazer era uma versão brasileira de Columbine. Não tem como dizer que não, vocês vão perceber, quem conhece, a maioria de vocês deve conhecer Columbine, né, que a gente vai fazer sim episódios sobre esse caso. Aguardem, a gente quer preparar algo bem bom pra esse caso, com certeza. E dá pra ver isso claramente, né? Vocês vão ver muitos pontos semelhantes em relação a isso, né? Mas antes da gente explicar mais esses pontos de semelhança, eu quero falar um pouquinho sobre cada um dos atiradores, né? Então, os dois eram ex-alunos da escola Raul Brasil. Tinha o Guilherme Tauti Monteiro, ele tinha 17 anos na época que esse caso aconteceu. Ele morava com a avó, e a avó tinha falecido 3 meses antes desse atentado. E a mãe dele era dependente química, então ela passava a maior parte do tempo dela nas ruas. O segundo atirador foi o Luiz Henrique de Castro, que tinha 25 anos. Ele morava com os pais, um irmão mais velho e o avô, e às vezes ele trabalhava como jardineiro junto com o avô, né? Ele ajudava ele. O Guilherme e o Luiz eram amigos de infância, né? Eles se conheciam há bastante tempo, e eles frequentavam bastante lan houses, né, pra jogar. E, gente... Eu lembro de quando aconteceu esse caso, de que todo mundo falando que era culpa de videogame, e esses casos de massacre escolar sempre tem isso, de jogar culpa das coisas em música, em videogame, e todo mundo sabe que isso não influencia em absolutamente nada, mas os jornais insistem em bater nessa tecla, em vez de bater em teclas que realmente importam. Eu acho que isso é basicamente, como eu vou dizer, um buraco negro do discurso. Simplificar coisas, sei lá. É basicamente acabar com o que deve ser falado, sabe? É como se ele esgotasse as possibilidades de a gente falar o que é realmente importante da questão. Isso me chateia bastante. Eu fico bem irritado com isso também, Marisa. E agora sim que a gente, que nem eu falei, a gente vai fazer esses outros vídeos de massacre, vocês vão ver que vai ser uma coisa muito recorrente, né? Eu acabo mencionando esse lance do videogame justamente pra vocês verem como é recorrente os sites falarem sobre isso. Mas uma história que eu achei interessante é que uma das funcionárias dessa lan house que eles frequentavam afirma que uma vez o Guilherme apareceu com um colar que tinha um símbolo nazista da suástica, o famoso pardonazi, porque tipo assim, gente, eu não entendo o conceito de uma pessoa que quer ser brasileiro e nazista ao mesmo tempo. Bem-vindo ao Brasil. Ai, meu Deus, isso eu não entendo, eu realmente não entendo. Até tomei um gole aqui de água porque foi difícil depois dessa forma. É difícil, né? Não tem muito o que a gente falar. Não... Vamos pra próxima informação. No começo desse podcast, nós dissemos o quê? Que são casos que se conversam. Por quê? Porque assim como o Wellington lá de Realengo, eles também frequentavam alguns fóruns online. No caso deles, a gente tem o nome, que era esse do Golachan, que também era um fórum em que se postavam mensagens extremistas, era um fórum anônimo, que tinha várias mensagens de ódio. E além disso, né, eles chegaram a pedir dicas e postar previamente sobre o massacre. E depois que o massacre aconteceu nesse fórum,
postaram tiveram mensagens em homenagem ao Guilherme e o Luiz. E outra coisa, né, como eu disse, né, que eles sempre tiveram Columbine como um grande exemplo. O Guilherme, especificamente, ele era obcecado por esse caso. Tanto que eu sei que alguns vídeos no YouTube que se falavam desse caso, era possível encontrar comentários do Guilherme, ele realmente era obcecado por esse caso, né. E outra coisa, né, que esse fórum que a gente falou, esse Chum, era um local também onde tinha muitos incels, né? Eles mesmos se autodeclaravam dessa forma e eles prestavam também várias mensagens de ódio contra mulheres e figuras de autoridades, como professores e pais, parentes e por aí vai. E dias antes do massacre acontecer, o Guilherme postou uma mensagem nesse fórum em que ele disse: "Nós nascemos falhos, mas partiremos como heróis." Assim, gente, agora a gente vai falar do massacre em si, mas eu quero deixar uma coisa clara, assim, que tem certos tipos de casos que são mais difíceis de serem pesquisados do que outros. Não tô falando no sentido de conteúdo, mas sim em conseguir informações, e eu considero casos nacionais sempre muito difíceis de serem pesquisados, porque é difícil achar sites bons e confiáveis a respeito desse assunto. E nesse caso, eu acabei percebendo que cada site falava horários diferentes, porém, eles fazem sentido, então eu peguei esse horário aqui desse site aqui, mas a gente tem uma noção, né, mas pode ser que em outros sites que vocês vejam, em outras reportagens, tenham horários diferentes, tá? Só pra gente abrir esse parênteses, que sempre que a gente encontrar informações que não batem de acordo com as nossas pesquisas, a gente vai mencionar isso pra vocês também, né? Mas de qualquer forma, a primeira coisa que eles fizeram, que eles não, mas que o Guilherme fez no dia 13, foi postar fotos dele mesmo, né, selfies em que ele tava usando uma balaclava, que é aqueles panos, assim, que cobrem o rosto, que tinha um desenho de uma caveira, e lá nas fotos ele mostrava o dedo do meio, fazia arma, assim, apontando na cabeça com os dedos, por aí vai. Ele postou essas imagens no Facebook, e depois disso, o Guilherme e o Luiz foram até a locadora e revendedora de carros do tio do Guilherme, que era o Jorge Antônio de Moraes, e foi lá que eles teoricamente fizeram a primeira vítima deles. Eles dão 2 tiros contra esse tio e ele, na verdade, morre algumas horas depois no hospital, né? Infelizmente, ele não resiste. E, teoricamente, também, eles iriam matar outro homem antes do atentado, que era um vizinho do Luiz, porque eles tinham uma espécie de um pacto de sangue em que cada um deles mataria uma pessoa que eles não gostassem, né? Então, no caso do Guilherme foi o tio e no caso do Luiz seria esse vizinho, só que quando eles vão até a casa do vizinho, o portão estava fechado, eles chamam ele, esse vizinho não atende. Esse teve bastante sorte. O anjo da guarda tava calibrado. Com certeza. Depois disso, eles pegam um Onix branco e vão até a escola, que na verdade era bem perto, se eu não me engano, eram umas 2 quadras ali, era muito próximo mesmo. E como a gente disse no começo, era horário de intervalo. E como também eles eram ex-alunos, isso foi uma coisa que facilitou a entrada deles. Eles entram na escola, né, e lembra que eu falei que eles queriam ser igual Columbine. Na verdade, eles diziam que eles iam matar mais gente do que Columbine, que eles iam fazer um massacre maior. Eles entram encapuzados, usando coturnos e, que eu disse, esses panos cobrindo o rosto, né, e a gente vê muita semelhança nas roupas que os meninos de Columbine usaram, né, principalmente na parte do coturno, as roupas todas pretas, assim, dá pra ver que até isso eles tentaram fazer igual, né. Sim, a matéria que eu me baseio é a matéria da Record, que ela traz algumas imagens do caso e que elucida bem o caso, porque você consegue ver uma cronologia bem correta. Primeiro chega o Guilherme e você vê a postura corporal do Guilherme, ele tá muito tranquilo, é até meio assustador para ver como ele é psicopata, né, Marisa? Com certeza. Psicopata na testa sem tirar nem pôr. Então, o Guilherme, ele chega bem tranquilo, com uma mala, ele entra na escola, na hora da entrada ele já solta uns livros que ele estava segurando, vira e já dá 3 tiros. Ele mata a primeira vítima, é a Marielle, que é uma coordenadora da escola, que tinha 59 anos, a Regina, uma funcionária de 38, e tem mais uma aluna que a gente não tem os nomes, então ele matou 3 vítimas e aí a galera já começa um desespero. O que acontece, Marisa? Assim, até que as pessoas começam a agir rápido, algumas pessoas começam a tentar pular um muro, tanto pela frente, tanto pelos fundos, né? Mas a professora que tava no centro de línguas, porque, de novo, eles queriam entrar no centro de línguas pra meio que fazer uma alusão à cena da biblioteca de Columbine, sim. Só que a professora que tava no centro de línguas, ela consegue fazer uma barricada, inclusive tem até um lance que o Guilherme tenta abrir a porta, ele não consegue, ele fica falando que todo mundo ia morrer, que era pra chamar a polícia, que eles estavam atirando e tudo mais. Mas a professora consegue
consegue impedir que ele entre no centro de línguas, e outra pessoa que foi muito importante, que foi uma heroína, foi a merendeira Silmara Cristina de Moraes, né? Que ela conseguiu fazer uma barricada no refeitório da escola com uma geladeira e um freezer, e ela conseguiu abrigar vários alunos lá dentro, né? Tivemos várias heroínas nessa história, né? Porque também tem uma outra menina que ela consegue enfrentar um dos atiradores, que eu não tenho certeza, acho que foi o Luiz, na verdade. Ela sabia jiu-jitsu e aí ela conseguiu ficar em pé, ela conseguiu não ficar com a perna dura, ela conseguiu ficar em pé, ele puxou o cabelo dela e ela deu até entrevista dizendo que na hora ela, tipo, não queria confrontar ela só queria sair, assim, e ela conseguiu sair e ela conseguiu abrir a porta. Quando ela consegue abrir a porta... Que muita gente consegue sair. Muita gente consegue sair, aí até a gente vê que na questão do Luiz, a gente vê que ele chega atrasado, teoricamente, ele não chega no mesmo tempo do Guilherme, dá pra ver que ele tá nervoso, que algumas coisas caem, e dá pra ver que existe bastante essa coisa bem parecida com Columbine, né, Marisa? Do dominador e do submisso, da pessoa que planejou e do que tá lá pra acompanhar e massacre. Isso é uma coisa, assim, que eu percebo muito nesses casos, assim, de assassinato em massa, que é em duplo. Sempre tem alguém, assim, vamos dizer assim, entre aspas, é porque os dois são psicopatas, mas sempre tem um, assim, que é mais psicopata do que o outro. Vocês vão ver Columbine é a mesma coisa. No caso de Columbine é o Eric e o Dylan era o agregado, vamos dizer assim, né? Mas a gente vê outro ponto em comum nesse caso com o Realengo, porque a arma que é levada por eles também é um revólver 38. Além disso, eles levaram uma besta, alguns coquetéis Molotov, que é tipo uma bomba russa, né? Que é aquelas da garrafa que enfia um pano com gasolina dentro, né? E uma machadinha, que a machadinha foi muito usada pelo Luiz, né? Pra gente ver um pouco da mentalidade da pessoa, né? Porque o que ele faz? As pessoas já estavam caídas mortas no chão e ele continuava dando golpes de machado nas pessoas que já estavam caídas, né? E o Guilherme também a gente nota quão psicopatia ele é, porque ele sabe que ele tá sendo filmado por uma câmera, ele mostra o dedo do meio, atira nas pessoas já mortas, então a gente vê que pra eles aquilo era um show. Com certeza. Eles queriam ficar famosos por aquilo. E também teve um outro aluno que o Luiz acabou dando um golpe de machado, só que o machado ficou preso à lâmina, né? Daí ele teve que ir pro hospital remover. Então, tanto que ele é a primeira pessoa a chegar lá no hospital e, gente... Foi uma cirurgia super delicada, sim, tipo, foi assim... Tava super fraco. Teve um dos alunos que foi nesse mesmo hospital, ele leva um tiro na perna, tanto que ele leva o tiro e sai correndo normal, assim, porque a adrenalina devia estar a 1000, ele sai correndo e também é outra pessoa que vai ser atendida. Aí acontece a parte que eu acho mais maluca desse caso, que um pai, ele entra na escola, ele tá, tipo, dá pra ver que ele tá de celular, falando com o filho pra procurar o filho, ele se depara tanto com o Guilherme quanto com o Luiz, atiram nele, não pega, ele volta, avisa pra um policial, e aí o policial, ele tá na porta da escola e ele entra. E uma das coisas que eu acho genial, que esse policial, ao tiro na parede, esse policial entra, depois ele entrar, o policial Eduardo Andrade de Santos, ele aponta pros atiradores e fala, gente, tá tudo cercado, tem helicópteros, ele dá um caô. Pra mim é muito estranho, porque assim, ele tá de bermuda, regata, nas imagens dá pra ver que ele tá, tipo, ele não tá fardado, ele tá totalmente apaisana, e ele fala isso, e os dois já correm pra entrar no colégio, já atiram e... O Guilherme dá um tiro no Luiz, e o Luiz morre, né? E depois disso o Guilherme dá um tiro na própria cabeça, eu acho, daí ele se mata. Aí os dois morrem dentro da escola. Então, nesse caso, né, foram aproximadamente 30 tiros, 10 mortos, né, contando com os atiradores, as 2 funcionárias e os alunos, né, que foram 5. E tivemos 11 pessoas, alunos, principalmente, feridos, né. E detalhe, gente, tudo isso que a gente falou pra vocês durou 15 minutos. De atentado. Foi muito rápido, se você for parar pra pensar em tudo que aconteceu, né? Porque eles chegaram na escola, assim, por volta das 9h40 da manhã, 9h45, e praticamente era 10 horas, assim, já tinha acabado tudo. Sim, foi muito rápido. Nossa, eu não me imagino você nessa situação, deve ser aterrador. Com certeza. E foi outro caso que teve bastante mídia em cima. O outro caso, como era 2010, era tudo uma novidade. Aqui em 2011 tinha alguma matéria do SBT que eu olhei, quanto da Globo. Era tão novidade que as pessoas não sabiam nem como cobrir esse tipo de conteúdo, como entender isso tudo. E já
Em 2019 eu achei um pouco de circo midiático, assim, eu não gostei porque os caras ficavam sobrevoando, daí ficava tipo... E eu achei super desrespeitoso, porque os caras ainda estão fazendo investigação, pô, não, olha, tem aqueles cobertores brancos ali, e a galera falando, e eu achei super desrespeitoso. E nesse caso, né, antes da gente ir pros finalmente, as possíveis motivações também teriam sido bullying, o isolamento social e... Columbine também é mencionado bastante, né? Só que o caso não acaba aí, porque teria um terceiro suposto envolvido, que era um jovem de 17 anos, né? Não temos o nome dele mencionado, que inclusive no dia ele foi visto na garagem da locadora de carros, né? Mas, tipo, diretamente ele não participou, mas ele acabou sendo preso numa dessas casas de menores infratores, onde ele pode ficar preso no máximo até uns 3 anos, pelo que eu pesquisei, mas ele trocava mensagens com os dois, principalmente com o Guilherme, em que eles falavam bastante sobre o massacre de Columbine novamente. E eu tenho algumas das mensagens, né? Que essa mensagem aqui ele enviou pro Guilherme no dia do massacre, né? Que ele falou: caralho, porra, Taut, teve um tiroteio dentro da escola. Mano, 2 adolescentes e eles se mataram, Taut. Um dos atiradores tinha um machado igual o seu. Agora eu sei que você nunca mais vai fazer aquelas perguntas chatas de ateu. Risadas. Te odeio. E também, né, no mesmo dia, ele conversou com uma professora sobre o massacre de Columbine, né? E ele não demonstrou um pingo de empatia, né? A professora mandou pra ele: o que você acha de tudo isso? Aí esse adolescente falou: ele fez o que a gente vivia conversando sobre, entrou pra história, mas foi o que ele fez, queria imitar o massacre americano de Columbine. Daí a professora disse: você não se sente culpado? Daí ele disse: não. Então, né, pra gente ver essas mensagens, esse outro garoto foi preso, que nem eu disse, né, e depois disso, né, a gente vê uma divisão de coisas, né, porque assim como o Realengo, tiveram homenagens na escola, né, inclusive o governador era o João Dória, acho que continua sendo João Dória o governador, certo? E ele pagou uma indenização de 100 mil reais pra escola, só que uma parte que eu acho muito louca nesse caso é a gigantesca romantização. Columbine a gente vai ver isso de novo, né, principalmente o túmulo do Guilherme, ele continua sendo visitado hoje em dia, tem gente que deixa presente lá. E eu já vi com os meus próprios olhos um vídeo no TikTok de uma garota que tinha uma foto do Guilherme pendurada na parede. Pelo amor de Deus, gente. Tô falando sério. Tinha foto do Guilherme e dos meninos de Columbine e ela dizia que ela era apaixonada por eles e que ela queria fazer as mesmas coisas. Eu vejo uma gigantesca romantização. Momento 5 centavos. 5 centavos. Bom, o que acontece, né? Eu fiz um vídeo sobre o massacre de Suzano há um tempo atrás e, gente, vocês não têm ideia da quantidade de fã-clube que apareceu nesse vídeo. E de gente, assim, que eu vi os perfil e era a foto do Guilherme, perfil, assim, e vídeo sobre ele. Aí os fã-clubes, tipo, nossa, que legal, fala mais, não sei o quê. E quando eu faço live, e às vezes eu vou falar sobre esse caso, Columbine é a mesma coisa. Columbine e Suzano eu percebo mais frequentemente. Realengo, não vejo isso acontecer, nunca vi até agora, mas com certeza deve ter também. Mas, gente, vocês não têm a quantidade de fã-clube que Columbine e Suzano tem no TikTok e em qualquer outra rede social. Mas eu fiquei muito assustada, porque eu via os comentários e eu ficava deletando, porque me dava uma aflição de ver aquilo, e meu vídeo sobre Columbine foi a mesma coisa. Um monte de fã-clube que aparecia. Quando eu faço live lá no TikTok que eu conto esses casos, aparece, assim, os fã-clubes, assim, do nada pra comentar e romantizar uma situação. E, cara, se você, que eu tenho certeza que alguém que romantiza isso vai ouvir esse podcast, né, porque eles gostam de ficar vendo e revendo, na moral, vai procurar terapia. Por favor, procure terapia, porque, vamos lá, agora Thiago falando. Então a semelhança que eu vejo entre esses casos é o ódio pelas mulheres. Tipo, a galera ter ódio extremo pelas mulheres, serem incéis nojentos e, meu, não tem, você não pode ficar romantizando na internet. E assim, tipo, eu gosto disso. Cara, não seja nem nosso ouvinte, velho, na moral mesmo. Pode deixar isso daí, Túlio, vai embora, a gente não quer esse tipo de público, é um público tóxico. Cara, vocês já veem, eu e a Marisa, a gente trata isso com muita responsabilidade, a gente se dói com isso, sabe? Eu tava até comentando um pouco antes, nossa, tipo, eu chorei bastante com a minha namorada, falando, nossa, eu chorei bastante nesse caso, sabe? É bom que às vezes eu vejo que, tipo, eu tenho muita empatia por isso me afeta de uma maneira que eu tenho até tomar um pouco de cuidado, mas, cara, se você acha isso romântico, se você acha isso legal, tipo, não, sabe? Você pode achar legal, por exemplo, eu acho muito incrível o filme chamado You Need to Talk About Kevin, eu acho genial, mas acharam um filme genial, não um massacre. Com certeza, né? E tipo assim,
que eu vejo muitas meninas, assim, porque por algum motivo ela acha esses meninos bonitos, né? Sei lá. Cara, você como mulher, tipo, pelo amor de Deus, eu sei, você não ia ser diferente, sabe? Ele ia te matar também. Você não ia ser diferente, né? Tem muito esse lance da síndrome de Salvador. A gente comentou sobre isso também no caso do Ted Bundy, que é outro caso. Que muitas meninas fazem fã-clube, tipo assim, isso não faz sentido nenhum. Tipo, sério. É só retardado. Desculpa. É um momento 5 centavos, a gente pode falar isso. Então, é só retardado, porque, cara... Acho que a gente quer chamar atenção e não sabe como, né? Eles ficam fazendo essas palhaçadas na internet, sabe? Porque quer chamar atenção. Na realidade, não, se matar uma formiga já tá chorando, e se o pai descobre o que posta na internet, vai levar uma coça e não vai fazer mais nada. Uma das coisas que eu acho que auxiliou, tanto no caso de Realengo quanto no caso de Suzano, é que eles não tinham arma semiautomática que conseguem dar vários tiros. Eles usaram ou 38, ou armas que não têm uma capacidade grande de dar tiro, sabe, Marisa? O que você acha sobre isso? Eu acho que sim, ainda querem legalizar arma no Brasil, né? Tipo, gente, não tem condição, né? Porque imagina se tivesse tido essas armas, assim, que a capacidade de disparo é o mais rápido, é mais fácil, teria sido muito pior. Sim, eu vejo que, digamos, essa foi a grande diferencial, porque até a Marisa questionou, a gente tava antes de gravar o podcast, putz, por que será que foi tão pior? Por que a polícia demorou pra conter e aqui no Brasil parece que a contenção foi rápida, e de fato foi rápida. Comparado com os que vocês vão ver a seguir, foi rápido mesmo. Sim, então eu acredito que seja por isso, sabe? Pela quantidade de munição que é permitido comprar, tudo bem que tem uns deputados por aí que querem deixar estoque limitado para arma, mas eu não vou entrar muito no mérito, e eu acho que isso foi o diferencial para não ter tantas vítimas, sabe? Porque eu vejo que se tivesse com uma pistola semiautomática ou uma coisa que desse tiros infinitamente, seria muito pior. Então a gente vai lá para o nosso novo momento, que vai se chamar Fecha a Conta e Passa a Régua, para que a gente termine numa toada melhor esse podcast e não fique nessa tristeza que se abateu. Iniciando esse quadro, Marisa, que coisa legal você fez nessa semana? Que coisa você tem para indicar para os nossos ouvintes? Um livro, filme, TikToker? O que você achou legal nessa semana? Que fez rir, que deixou a semana mais leve? Qual que é a sua indicação? Então, na verdade, assim, eu não assisti nada, assim, essa semana, assim, de muito interessante, né? Eu tô bem ansiosa porque eu vi que vai sair uma série, acho que ainda não tem muita previsão, sobre o Jeffrey Dahmer, que é um serial killer que está muito requisitado, gente, vai ter o podcast do Jeffrey Dahmer, assim, o pessoal pede muito lá pra mim. Aí vai sair uma série sobre ele, que quem vai interpretar ele é o Evan Peters, né? Eu fico pensando quando que esse ator vai interpretar alguém que tem insanidade mental, porque tá difícil, é só gente louca. Tipo, tem que falar com o psicólogo dele, por favor, libera ele pra ele fazer um papel normal, sabe? Inclusive, né, ele fez o Tate Langdon, né, que é uma referência a Columbine na primeira temporada de American Horror Story, né? Mas, de qualquer forma, eu estou ansiosa pra saber mais sobre essa série que vai sair. E, né, eu estou louca também pra comprar um livro de Columbine, porque esse caso eu faço questão de ter o livro pra ler e pesquisar bem lindamente aqui pra vocês. Eu quero ver se eu consigo providenciar essa semana. E você, Thiago? Darkside, patrocina nós, por favor. Tacar o livro, por favor. Pedidos à parte. Essa semana eu ouvi bastante um podcast chamado Armário da Bola. Eu sei que a gente tem muitos ouvintes e, cara, se você quer ouvir um podcast sobre futebol e que não vai ser exalando testosterona e vai ser histórias contadas por dois caras muito legais, eles chamam convidados muito bons. Essa semana teve um sobre a Copa do Nordeste, ou como o povo gosta de chamar, a Lampions League, né? Que é a Copa do Nordeste, a Lampions League. Eu acho o nome genial. Então, eles têm um podcast, são vários podcasts legais sobre futebol, sobre história do futebol. Eu acho muito, muito bom. Então, vou indicar o Armário da Bola. E ultimamente eu tornei a pessoa que eu não quis ser, eu virei um boruteiro, assisto Boruto. Nossa, Thiago, pelo amor de Deus. Olha, gente, oficialmente foi o último episódio, porque eu não estou a fim de manter mais relações com o Thiago depois desse. Tá, foi mal.
Virei boruteiro. Ai. Eu nunca fui fã de Naruto, mas o pior é que eu tô gostando de Boruto. Gente, com essa vergonha, acho que dá pra encerrar o podcast, né, Marisa? Só encerrar por esse episódio. A parceria ainda continua. Por esse episódio, tá? Então, né, no próximo episódio vamos continuar com essa linha de massacres, né? E vai ser um que vocês gostam, que eu sei, mas eu não vou falar qual que é. Mas é um que eu sei que vocês pedem muito. E eu posso dizer que é sombrio. Demais. E agora eu posso me vangloriar que eu tenho duas telas. Ai, meu Deus, daqui a pouco ele vai fazer um tweet, daí ninguém aguenta mais. Vou ficar um nojo. Calma aí. O que eu ia procurar? Nossa, deu um bug. Sherlock Holmes. Vamos lá, deixa eu só... cadê? Tá bom. Bom dia, boa tarde, Opa, peraí, né? Calma. Peraí, né? Deixa eu só ir no banheiro, então. Calma. Não, tá bom, pode ir. Né? Deixa eu ir no banheiro rapidinho. Quer que eu vou... Tá bom, eu espero. Beleza.